Ei, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, me chamo Luciana, eu sou gastroenterologista e endoscopista e vou falar um pouquinho para vocês sobre as principais patologias do esôfago, tá? Os temas que eu vou abordar nessa aula são a doença do refluxo gastroesofágico, os distúrbios motores do esôfago, focado na calásia, que é o principal distúrbio motor do esôfago, os divertículos esofágicos e as neoplasias esofágicas mais comuns, mais prevalentes, o adenocarcinoma e o espinocelular, né, o escamoso. Vamos começar, então, com a doença do refluxo gastroesofágico. Só queria deixar claro para vocês que a aula ela não vai se equiparar à literatura do livro, tá? Se eu for falar para vocês absolutamente tudo que está no livro, nos artigos, a gente não vai sair daqui hoje. Então, eu vou pontuar os principais pontos, né, de enfoque para o entendimento, mas depois vocês vão ter que recorrer ao livro para pegar até algumas nuances de cada patologia dessa que eu vou falar, tá bom? Então, vamos começar com com a doença do refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico ela é muito comum, ela é muito prevalente, né, na população mundial. Normalmente, todo mundo tem refluxo gastroesofágico, tá? Todo mundo. Isso é fisiológico. A gente se alimenta, o bolo alimentar desce pelo esôfago, vai para o estômago. Para ele entrar no estômago, o meu esfíncter, ele abre, o meu esfíncter inferior, ele abre, o bolo alimentar passa e o esfíncter fecha. Esse esfíncter, ele tem momentos durante o dia que ele abre um pouco e ele fecha, ele abre um pouco e ele fecha, e nisso que ele abre, reflui conteúdo do estômago para o esôfago, né, gastroesofágico. Só que esse líquido que reflui, ele é completamente assintomático. Quando esse refluxo gera sintoma, aí eu deixo de ter um refluxo gastroesofágico para ter a doença do refluxo gastroesofágico. Ou seja, para eu ter a doença, eu tenho que ter sintoma, tá? Porque refluxo todo mundo vai ter, só que o fisiológico é ser assintomático. Então, isso é a principal definição que vocês precisam saber. A doença do refluxo, ela é sintomática, tá certo? A prevalência na população varia de 12%. É muita coisa quando você pega uma população inteira mundial, 12%. Luciana, da onde que eles tiraram esses 12%? Quando você vai ler os artigos eles se baseiam nos pacientes que têm sintomas típicos de refluxo. E aí vem, então, um conceito. O que são os sintomas típicos do refluxo? Por que eu estou chamando a atenção? Porque provavelmente é muito mais do que 12%. Porque esses estudos não contemplaram os pacientes que têm os sintomas atípicos da doença. Por isso que eu escrevi nesse slide que essa estatística é subestimada. Então, vamos nós. Só para entender essa figurinha aqui, o esôfago, eu tenho o esfíncter inferior do esôfago, que é o marco anatômico que sinaliza o final do esôfago. Eu tenho o pilar diafragmático, que dá sustentação também para essa junção esôfago-gástrica, ajudando ainda mais a manter fechado, né, essa barreira fisiológica para evitar que tenha refluxo. Se por acaso esse pilar diafragmático ele se alarga ou esse refluxo fica de forma patológica mais aberto, eu vou ter um refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago, certo? Aí eu vou ter a doença do refluxo. Bom, mas voltando, o que são os sintomas típicos do refluxo? Então, vamos olhar esse desenho aqui do slide. Eu tenho o músculo do final do esôfago, né, esse esfíncter esofagiano inferior, que ele se fecha para impedir o refluxo do conteúdo ácido do estômago. Eu tenho o bolo alimentar cheio de ácido, cheio de alimento. Por algum motivo, de forma patológica, tá? Eu estou refluindo muito mais do que o permitido, gerando sintomas. Quais são esses sintomas típicos? Olha, é uma queimação.
tá? O ácido vem queimando o esôfago, vem subindo aquela queimação, que os pacientes chegam para você falando assim, eu tô com uma queimação no peito, eu tô com uma azia, ou então, em termos técnicos médicos, eu estou com uma pirose. Então, pirose, azia, queimação retroesternal são sinônimos. Só por aí você já pode ver que doença do refluxo também pode fazer um diagnóstico diferencial com infarto agudo do miocárdio por essa queimação retroesternal, certo? Então, sintomas típicos é essa queimação que sobe e às vezes esse ácido reflui tanto que ele chega na garganta, na boca e chega às vezes até a sair pelo nariz, seja conteúdo ácido líquido apenas, seja conteúdo alimentar. O nome disso é regurgitação. Então, os sintomas típicos da doença do refluxo é pirose e regurgitação. Tá certo? Ah, Luciana, beleza. Quais são os sintomas atípicos, então? Vamos olhar esse desenho. O ácido do estômago, ele pode atingir a região da hipofaringe, ser um refluxo alto, gastroesofágico alto, e gerar sintomas que o colega da otorrinolaringologia é que vai receber esses pacientes, é que vai captar esses pacientes. Então, o paciente vai chegar com uma rouquidão, ele vai chegar com otite, ele vai chegar com sinusite, ele vai chegar com faringite, com laringite, que dá rouquidão, ele vai chegar com nódulos nas cordas vocais e tudo isso está sendo causado pelo ácido do estômago que reflui de forma tão alta, um refluxo gastroesofágico alto, que dá todos esses sintomas otorrinolaringológicos. E aí, o otorrino ele vai suspeitar de que seja uma doença do refluxo e vai encaminhar esse paciente para o gastroenterologista. Além disso, o paciente ele pode ter uma dor torácica, só que de origem não cardíaca, né? Como eu falei, essa queimação que sobe pelo peito, essa pirose, essa queimação retroesternal, ela pode, por si só, gerar uma dor muito forte, como ela pode também desencadear um reflexo no esôfago, que faz o esôfago se contrair, né? Sabe quando a gente sente cólica abdominal? Que a gente se contrai o abdômen de dor? É a mesma coisa. O ácido, quando ele passa no esôfago, o esôfago pode se contrair de dor. E essa contração pode gerar uma dor absurda que faz diagnóstico diferencial com uma dor torácica típica do infarto, mas aí a gente classifica como uma dor torácica de origem não cardíaca, tá? E pode ter sintomas pulmonares também. O paciente pode se apresentar com asma, pode se apresentar com tosse crônica, pode se apresentar com asfixia noturna, pode gerar fibrose pulmonar nesse paciente, porque o ácido ele pode ser broncoaspirado e lesar quimicamente as vias aéreas, tá? Isso é uma das vertentes na literatura que explicam esses sintomas, né, de tosse principalmente. E tem uma outra vertente na literatura que explica a tosse como um reflexo neurológico, onde não necessariamente o ácido ele é broncoaspirado, mas só o fato do ácido subir pelo estômago já ativa neurônios que fazem um broncoespasmo, não necessariamente pelo contato direto com ácido no brônquio, né? Então, a gente vai ter sintomas otorrinolaringológicos, a gente vai ter sintomas do pneumologista e a gente vai ter sintomas do cardiologista. Isso tudo é da doença do refluxo. E aí, a hora que a gente tratar a doença do refluxo, isso tudo melhora, tá certo? Então, os sintomas atípicos são esses que fogem da especialidade do gastroenterologista, que fogem do que é típico da doença do refluxo, que é a queimação e a regurgitação. Então, são esses outros sinais que, se a gente não estuda, que se a gente não conhece, a gente vai ficar correndo atrás do rabo e a gente não vai chegar numa doença que é muito simples. É uma doença de alta prevalência, é uma doença que, na maioria das vezes, ela é benigna, então, e que a gente consegue tratar com medicamento ou com cirurgia, a gente vai ver mais à frente. Mas vocês têm que estar com a lâmpada aí do alerta ligado para esses outros sintomas atípicos, é muito importante saber. Os fatores de risco para a doença do refluxo. Quem tem doença do refluxo, quem pode ter doença do refluxo, quem está vulnerável
a ter a doença do refluxo? Bom, a doença do refluxo ela tem uma prevalência maior numa idade mais avançada, aparentemente mais frequente em mulheres, tá? O que tem muita relação com a doença do refluxo é o ganho de peso, tá? Obesidade, muito importante vocês saberem isso, tá? Porque a obesidade é uma doença que vem crescendo mundialmente. E a obesidade, ela não é algo apenas estético, ela é algo que é uma doença que ela, da mesma forma que a gente ganha tecido adiposo, que a gente visualmente tá vendo, a gente também ganha tecido adiposo dentro dos órgãos. Então, a gente tem comprometimento hepático, tem esteatose hepática e a gente tem também aumento da pressão intraabdominal. E quando eu aumento a minha pressão intraabdominal, isso acontece também na gestação, é como se eu enchesse uma bola de aniversário e apertasse essa bola. Nisso que eu aperto essa bola, ou a bola vai estourar, né? Ou onde a gente deu o nó vai soltar e o ar vai sair. É a mesma coisa. Se eu aumento a pressão intraabdominal, o que está dentro do meu estômago tem que ir para algum lugar. E qual é o lugar mais fácil de ir? É passar pelo esfíncter esofágico inferior, porque é uma zona de menor resistência, e aí eu vou ter o refluxo. Então, gestação, obesidade são grandes fatores de risco para ter doença do refluxo. É muito comum você ver a gestante se queixando de queimação, de pirose. E depois que tem o neném, isso some, porque a pressão intraabdominal ela deixa de existir. Fatores que relaxem o esfíncter esofagiano inferior: tabagismo, etilismo, alguns alimentos como café, chás, achocolatados, tudo com cafeína. A cafeína ela relaxa e ela relaxa a musculatura lisa. Esse esfíncter esofagiano inferior, ele é músculo liso. Então, se eu fizer uso de substâncias, se eu fizer uso de medicamentos que relaxem a musculatura lisa, eu vou relaxar o meu esfíncter esofágico inferior e eu vou ter refluxo gastroesofágico. Tá? Então, idade, sexo, um pouco mais prevalente na mulher, tá? Condições constitucionais são a obesidade, a gravidez, fatores externos que eu aumento o risco de doença do refluxo. Então, tabagismo, etilismo, medicamentos que relaxam a musculatura lisa, alimentos e bebidas que relaxem a musculatura lisa. Isso tudo vai fazer com que o esfíncter esofágico inferior ele se abra, né? Ele fique mais hipotônico e aí aumenta o refluxo do conteúdo. Eu posso ter uma hérnia de hiato. Ou seja, olhem para essa figura aqui embaixo. Eu tenho o pilar diafragmático, que eu mostrei para vocês naquela foto anterior do slide, que é uma barreira também, tá? Para impedir que haja o refluxo. O pilar diafragmático, ele divide ali meu abdômen do meu tórax. Eu tenho o estômago para baixo e eu tenho o meu esôfago para cima. E eu tenho o meu pilar diafragmático fechando ali em cima do meu esfíncter esofagiano inferior. Ou seja, eu tenho meu esfíncter no paciente normal fechadinho, com um pilar diafragmático chegando nele, ajudando a fechar. Se por algum motivo esse pilar ele se alarga, tá? Isso pode ser de forma constitucional, com a idade esse pilar pode ir enfraquecendo, ou você pode nascer com esse pilar enfraquecido, ou você pode ter alguma condição de aumento da pressão intraabdominal que faz com que esse pilar se alargue, como a obesidade, tá? Como uma gestação. E aí você abre esse pilar, você faz com que o estômago, que estava ali contido para baixo do pilar, suba para dentro do esôfago. O nome disso é hérnia de hiato por deslizamento. É tipo, a gente tem outros tipos de hérnia de hiato, tá? Então, assim, a hérnia de hiato, nessa foto, ele está ilustrando por deslizamento, é uma fragilidade do pilar diafragmático, favorecendo com que o estômago ele suba. E nisso que o estômago sobe, eu perco a minha barreira de proteção anti-refluxo, né, da válvula anti-refluxo. E aí facilita o refluxo gástrico a subir para o esôfago. Então, hérnia de hiato é um fator de risco para a doença do refluxo gastroesofágico, tá certo? Além disso, eu posso ter doença do refluxo por ter uma predisposição genética. E aí, predisposição genética ter a quê? Eu posso ser uma pessoa que já tem uma hipercloridria geneticamente estabelecida,
eu já tenho geneticamente um pilar diafragmático enfraquecido, alargado. Então, isso tudo favorece a eu, sem ter fator de risco nenhum desses aparentes, a ter a doença do refluxo. Olhando para essa foto, que está bem completinha, a fisiopatologia é a etiopatogenia da doença do refluxo. Então, vamos lá. Eu tenho o esôfago, eu tenho o esfíncter esofagiano inferior, eu tenho o estômago, tá? Aqui é o piloro e aqui vem o bulbo, né? A primeira porção do duodeno. Eu posso ter alterações na deglutição e do clearance esofagiano prejudicado, fazendo com que eu não consiga eliminar o ácido do esôfago. Luciana, como assim? Vamos lá. Eu não expliquei para vocês que fisiologicamente a gente tem refluxo, só que é assintomático, porque o meu ácido sobe, imediatamente o meu esôfago ele contrai e ele faz o clearance desse conteúdo refluído ácido e faz com que a gente não tenha sintoma. Mas suponha que eu tenha alguma doença no esôfago que faz com que ele não contraia adequadamente, que faz com que ele não consiga limpar esse ácido. Eu vou ter sintoma, eu vou ter, por mais que aquilo pudesse ser um refluxo fisiológico, nesse paciente não vai ser a doença do refluxo. Então, doenças motoras do esôfago favorecem a eu ter a doença do refluxo, porque eu não consigo limpar, não consigo fazer o clearance desse líquido ácido que reflui. Tá certo? A hérnia de hiato, né? Alargando ali aquele pilar e favorecendo com que o estômago suba para o esôfago, e aí eu perco aquela barreira anatômica anti-refluxo, tá certo? Relaxamentos transitórios do esôfago, do esfíncter esofagiano inferior, isso é comum, isso é normal eu ter relaxamento transitório do esôfago. O que eu não posso é ter muito relaxamento transitório do esôfago, um aumento anormal desses relaxamentos. Aí não, aí eu vou ter a doença do refluxo. Luciana, e como que eu aumento essa abertura patológica do esfíncter esofagiano inferior? Bom, eu já falei para vocês algumas condições no slide anterior, então eu posso estar bebendo algum líquido que relaxe, então, por exemplo, café, achocolatado, álcool. Posso estar com uma dieta rica em alimentos que também favoreçam ao relaxamento. Eu posso estar fazendo frituras. Eu posso estar fazendo uso de bebidas gasosas demais. Então, por exemplo, refrigerante. Refrigerante é algo que tem tanto gás que é impossível você tomar um refrigerante e não ter eructação, não ter arroto. Né? E o arroto sobe com gás, mas sobe com líquido também. Ah, Luciana, então toda vez que eu tomo uma Coca-Cola que eu arroto, eu tenho doença do refluxo? Não. Você subiu o gás, mas beleza, você não teve sintoma, você teve aquilo, mas eu estou falando assim, quem faz isso de forma rotineira e, além disso, é obeso, gestante, faz uso de medicamentos que relaxem, como relaxantes musculares, isso tudo favorece a ter doença do refluxo, né? Se eu faço uma alimentação, assim, um almoço, um jantar, um lanche, aquele prato enorme, né? Um grande volume de alimento, uma refeição copiosa. Eu vou encher o meu estômago de muita comida, eu vou aumentar a pressão dentro desse estômago e eu vou favorecer que haja refluxo gastroesofágico. Então, a doença do refluxo esofágico, ela nunca é unifatorial, assim, ela é multifatorial, tá? Então, você sempre vai ter mais de um fator de risco contribuindo para que tenha doença. O paciente com doença do refluxo gastroesofágico, não existe um único tratamento para ele. Vocês vão ver, é um tratamento multidisciplinar. Na maioria das vezes, eu tenho que pedir para esse paciente alterar a dieta, evitar dormir depois de comer, porque quando ele deita, favorece o refluxo, né, por gravidade. Eu tenho que mudar alguns medicamentos que ele faz uso, ou às vezes até o horário do medicamento, eu tenho que pedir para ele emagrecer, eu tenho que pedir muitas coisas para ele levar a cabeceira na hora de dormir, tá certo? Bom, eu posso ter um paciente diabético que está tendo doença do refluxo gastroesofágico porque ele tem uma gastroparesia diabética. O diabetes, a gente sabe que faz lesão, né, da inervação e faz lesão da inervação gástrica, fazendo com que o estômago não se contraia de forma correta. Então,
o paciente com diabetes avançado, um diabetes que não é controlado, ele acaba tendo uma gastroparesia diabética, ele acaba tendo dificuldade na digestão. E aí eu passo a ter um paciente com o estômago sempre muito cheio. O estômago sempre muito cheio é fator de risco para aumentar a pressão do estômago e refluir. Então, vocês podem ver nesse slide que existem muitos fatores que contribuem para a doença do refluxo gastroesofágico. Não tem uma doença do refluxo gastroesofágico que seja por um único fator, tá? Sempre vai ser por mais de um fator. E aí, se cobrarem para vocês na prova quais são os fatores de risco para a doença do refluxo, vocês têm aí uma gama de fatores de risco para vocês citarem, tá certo? Lembrando sempre da obesidade, tá bom? Como eu faço o diagnóstico da doença do refluxo? Bom, primeiro é a clínica. A clínica é soberana, o paciente vai chegar com você ou com sintoma típico ou com sintomas atípicos. E aí vocês vão pensar em como vocês vão detectar a doença do refluxo. Eu tenho aí os 3 principais exames para a gente solicitar na doença do refluxo. O padrão ouro é a pH-metria de 24 horas. Por que é o padrão ouro? Porque é o exame que consegue medir o ácido subindo, tá? Então, olha para essa foto desse senhor aqui. A gente passa uma sondinha no nariz dele, tá? Essa sondinha, ela entra pelo nariz, cai no esôfago e a pontinha dessa sondinha fica aqui no esôfago distal, tá certo? Então, olha aqui, ampliado. A sondinha não está no estômago, tá? A sondinha está no esôfago distal, tá? Uns 3 centímetros aqui em cima do estômago. E aí, eu mando esse paciente para casa com esse aparelhinho. Tudo que subir e chegar nessa sonda, que tem um sensor, essa sonda vai medir o pH. Depois a gente vai traçar, vai jogar esse exame para o computador, isso vai gerar gráficos, tipo um eletrocardiograma do ácido, e aí a gente vai ver quantas vezes teve ácido chegando ali naquele esôfago. Isso é o padrão ouro. Só que é um exame mais caro, não é um exame tão disponível, tá bom? Então, na grande maioria das vezes, se não 100% das vezes, o primeiro exame que a gente pede é a endoscopia digestiva alta. E aí a gente olha essa foto aqui, isso é o esôfago distal cheio de erosão. Essas setas aqui são as erosões, ó, erosão aqui, erosão aqui, erosão aqui, aqui, aqui. É um esôfago todo machucado, todo ferido. Isso, Luciana, então, primeira pergunta, endoscopia digestiva alta vê a doença do refluxo gastroesofágico? A resposta é não. A endoscopia digestiva, ela não vê o refluxo acontecendo. A endoscopia digestiva, ela vê os sinais, né, indiretos da doença do refluxo. Se o meu refluxo gerar machucados e feridas no meu esôfago, a endoscopia vai ver. E essas feridas, que a gente chama de esofagite, elas são tão típicas da doença do refluxo que a gente chama de esofagite ou refluxo. E isso já fecha o diagnóstico de doença do refluxo. E eu não precisaria pedir para o paciente uma pH-metria. Além disso, a endoscopia ela pode ver também uma hérnia de hiato. E aí eu vou falar para o médico, olha, eu não vi refluxo, porque a endoscopia não vê refluxo. Eu não vi sinais indiretos do refluxo, a esofagite erosiva, eu não vi, mas eu vi que esse paciente tem uma hérnia de hiato. Isso já favorece por si só a ter uma doença do refluxo. Mas lembra que eu falei para vocês que a doença do refluxo não é uma doença de um único fator? Então, o paciente pode ter uma hérnia de hiato e ser um sortudo de não ter a doença do refluxo. Então, por ele ter a doença, a hérnia de hiato, eu não posso garantir que ele tenha a doença do refluxo. Mas, ora, se o paciente chega para vocês com sintomas típicos, né, pirose, regurgitação, e ele tem uma hérnia de hiato, é bem provável que ele tenha a doença do refluxo.
tá certo? Então, vocês podem tentar tratar esse paciente para a doença do refluxo. Se resolver, é a doença do refluxo. Se não resolver, vocês vão pedir a pH-metria de 24 horas para ter certeza que é o que não é, para excluir. Tá? Então, a endoscopia digestiva alta, ela acaba sendo o primeiro exame a ser pedido na doença do refluxo. Ela não faz o diagnóstico da doença do refluxo, mas ela faz o diagnóstico das lesões que a doença do refluxo causa. Então, uma pergunta que vocês podem me fazer, Luciana, a doença do refluxo sempre dá esofagite? Sempre dá machucado? Sempre dá essas feridas? E a resposta é não. E aí, nos casos que a gente tem doença do refluxo sem esofagite, eu tenho que pedir a pH-metria, tá certo? Então, se eu suspeito de doença do refluxo, eu faço uma endoscopia, essa endoscopia é normal, essa endoscopia não tem sinais de machucado, de esofagite pela doença do refluxo, eu vou pedir a pH-metria, sabendo que a pH-metria é o exame padrão ouro. Luciano, o que é a impedância pH-metria? É um exame que a gente faz com uma sondinha diferente da de pH, mas a técnica é a mesma, só que a impedância pH-metria, ela vai ver os refluxos não ácidos, né? Os refluxos que não são pelo ácido, porque a gente pode ter doença do refluxo por refluxo ácido ou por refluxo não ácido. A pH-metria vê o refluxo ácido e a impedância pH-metria vê o refluxo não ácido, tá? Acaba que, muitas vezes, quem tem o refluxo não ácido não tem as esofagites erosivas, mas a gente acaba tratando quem tem um refluxo não ácido como se fosse um refluxo ácido, porque muitas vezes vem associado, embora a pH-metria não capte esse ácido que suba. Tá? Então, só para vocês saberem que existe um exame chamado impedância pH-metria, que também é para ver refluxo, só que é o refluxo não ácido. Então, só para a gente organizar o raciocínio clínico. Suspeitei de doença do refluxo, vou pedir primeiro a endoscopia digestiva alta, sabendo que a endoscopia não vê o refluxo, tá? Ela vê os sinais do refluxo. Se eu tenho sinais do refluxo, se eu tenho esofagite por refluxo, eu fecho meu diagnóstico, eu vou tratar esse paciente. Se eu tenho sinais típicos da doença ou atípicos, eu tenho uma endoscopia que é normal, eu vou pedir a pH-metria de 24 horas, tá? Para ver se tem refluxo ácido. Na maioria das vezes, a pH-metria de 24 horas vai fechar o diagnóstico. Caso esse paciente seja um refluidor não ácido, aí eu vou ter que pedir impedância pH-metria, tá certo? Para ele. E aqui é uma endoscopia normal, tá? Que sem aquela esofagite. Vou voltar, olha como é que tá machucado, mas eu posso ter uma doença do refluxo com uma endoscopia sim, normal. Isso aqui é a mucosa normal do esôfago, tá? Sem ferida nenhuma. Quais são as complicações da doença do refluxo? Eu posso machucar tanto ali o meu esôfago distal, tanto, que de tanto eu tentar cicatrizar, eu gero uma estenose. O nome dessa estenose é estenose péptica. E aí eu vou fechar a minha junção esôfago-gástrica e esse paciente não vai conseguir mais se alimentar. Luciano, isso é súbito? Não, isso é progressivo. Então, o paciente ele começa a ter dificuldade para se alimentar até uma hora que não consegue mais se alimentar. E a gente vai fazer uma endoscopia e vai encontrar um monte de alimento impactado aí. E aí, depois que a gente retira esses alimentos, a gente encontra isso. A gente encontra esse buraquinho aqui. Então, vou voltar ao slide. Olha como é que é o tamanho da luz. E agora, olha como é o tamanho da luz em quem tem estenose. Não passa nem o aparelho de endoscopia, tá? Quem dirá, então, os alimentos? Não vai passar. Então, isso é uma complicação da doença do refluxo. Por isso que eu tenho que tratar a doença do refluxo, porque senão eu posso evoluir para a estenose péptica. Outra complicação da doença do refluxo é o esôfago de Barrett. O que é o esôfago de Barrett? Então, vamos lá. Ele é uma consequência da doença do refluxo crônico, tá? Então, eu tenho um esôfago que está cronicamente sendo agredido, tá? Então, eu estou ali agredindo aquele meu esôfago com refluxo, agredindo. Uma hora o esôfago cansa e fala, olha só, o meu epitélio é escamoso. O meu epitélio ele não foi criado para receber ácido. Você quer mesmo que eu receba ácido? Então, eu vou mudar meu epitélio. Eu vou fazer uma metaplasia, que é a mudança de epitélio, e aí eu vou deixar de ser um epitélio escamoso e eu vou virar um epitélio que talvez receba melhor o ácido. E ele consegue fazer uma metaplasia para uma metaplasia colunar. Tá? Ele muda o epitélio para um epitélio colunar
especializado, né? Com células caliciformes, que a gente chama de metaplasia colunar intestinal. Isso é o esôfago de Barrett. Ele cansa de ser tão agredido que ele muda o epitélio. Só que, gente, toda metaplasia não é algo... já é um sinal de alerta de que aquele tecido está tentando se adaptar a um ambiente que está sendo hostil a ele. Então, a metaplasia do Barrett, né, do esôfago de Barrett, é um fator de risco para adenocarcinoma. Aquilo ali já foi uma mudança de epitélio. O epitélio do esôfago, ele é um epitélio escamoso. E ele é para nascer e morrer escamoso. Ele não é para ter metaplasia. A partir do momento que ele tem metaplasia para tentar se defender, é um gatilho para daqui a pouco eu ter um adenocarcinoma. Então, doença do refluxo é fator de risco para adenocarcinoma, porque a doença do refluxo pode, de forma crônica, gerar o esôfago de Barrett, que vai gerar, pode gerar, né? Não é todo mundo que tem esôfago de Barrett que vai ter adenocarcinoma, mas é um fator de risco para ter adenocarcinoma. Então, vocês começam a entender a importância de se tratar essa doença que é tão mundialmente difundida aí na população, tá certo? Fora isso, eu posso ter como complicação da doença do refluxo, lembra aquela esofagite que eu mostrei para vocês, erosiva? Aquilo pode ser tão erosivo que pode ulcerar e sangrar. Então, eu posso ter hemorragia digestiva alta por uma doença do refluxo. Tá? Aquelas erosões, elas podem ser tão mais profundas que viram ulcerações. O que diferencia uma erosão de uma ulceração é a profundidade de lesão da camada, tá? Então, erosão é superficial, ulceração é mais profunda. Então, eu posso ter uma ulceração e sangrar. Então, essas são as principais complicações da doença do refluxo. Qual é o objetivo do tratamento da doença do refluxo? Eu tenho 3 objetivos. Controlar os sintomas, porque aí eu melhoro a qualidade de vida do paciente. Cicatrizar as lesões. Então, se eu tenho uma esofagite péptica, né? Esofagite por refluxo ou péptica, é a mesma coisa. Eu quero cicatrizar, porque cicatrizando eu evito que tenha complicações, eu evito que evolua para um esôfago de Barrett e evitar as complicações. Eu posso manejar esse paciente de forma clínica, então eu posso tentar para o paciente modificar. Lembra que eu falei para vocês que é multifatorial? Então, normalmente a gente faz tudo combinado. Eu faço modificações clínicas, né, do tratamento clínico, eu faço modificação do estilo de vida, também dou um remédio para esse paciente, e então a gente vai ver. Então, o tratamento clínico do paciente é modificar o estilo de vida. É pedir para ele perder peso ou evitar ganhar, a dieta, evitar refeições volumosas, evitar deitar após a refeição, elevar a cabeceira pelo menos uns 15 centímetros. Farmacológico, eu vou dar para esse paciente o principal medicamento mais eficiente, mais eficaz para a doença do refluxo são os inibidores de bomba de próton, como, por exemplo, o omeprazol, o esomeprazol e qualquer outros desses da família, né? Lansoprazol, enfim. Eles vão agir na bomba de próton, bloqueando a produção ácida pela bomba de próton, que é a principal produtora de HCl, tá? Mas eu tenho também os bloqueadores de receptores H2 de histamina, que também são uma outra forma de produzir HCl, que é a cimetidina, a ranitidina, que também seriam bloqueadores do ácido menos eficazes do que os de bomba de próton. Então, quando a gente pensa em doença do refluxo, a gente pensa ali no omeprazol, porque é o inibidor de bomba de próton, porque ele é mais eficiente do que qualquer outro tipo de tratamento farmacológico. Mas muitas vezes o paciente não controla só com inibidor de bomba de próton, então a gente associa um outro medicamento que pode ajudar ali no ácido. Então, por exemplo, o sucralfato, o alginato, eles são mecânicos, eles são antiácidos mecânicos, eles não interferem na produção de ácido, mas eles formam uma barreira na mucosa, impedindo com que o ácido, que é produzido de forma normal, haja lesando a mucosa. Então, eu tenho os antiácidos aí que eu posso prescrever junto com o inibidor de bomba de próton para melhorar o tratamento desse paciente. Além disso, eu posso prescrever procinéticos para favorecer a digestão, né, a contração do estômago e eliminar esse alimento que está dentro do estômago de forma mais rápida, evitando com que fique muito alimento ali dentro do estômago para ser refluído para o esôfago. Então, para esse paciente, além dessas modificações do estilo de vida, eu passo para ele medicamentos que inibam a produção do ácido, ou então medicamentos associados
que fazem uma proteção mecânica, né, como o sucralfato, impedindo com que o ácido produzido lese a mucosa. E também eu posso fazer prescrição de procinéticos que vão favorecer a motilidade gástrica, fazendo com que a digestão ocorra de forma mais rápida e evitando com que fique muito alimento ali no estômago para ser refluído. Quando que eu vou operar um paciente com doença do refluxo? Se ele tem uma doença do refluxo refratária ao tratamento clínico, quando está associada a uma hérnia de hiato, quando esse paciente tem as formas complicadas da doença do refluxo, né? Ele já tem o esôfago de Barrett, ele já sangrou, quase morreu por uma hemorragia digestiva, tem uma estenose péptica, quer dizer, uma doença do refluxo bem complicada, a gente não conseguiu tratar de forma clínica, como quando é uma doença do refluxo progressiva, ou então quando os pacientes têm sintomas respiratórios atípicos, e aí a gente tenta, então, se com a forma clínica não resolveu, a gente associa a forma cirúrgica de tratamento, que é a fundoplicatura. No caso de quem tem hérnia, eu corrijo a hérnia e pego uma parte do estômago e envolvo ali o meu esôfago distal, né, como se eu gerasse um esfíncter inferior mais forte, né? Então, olhem essa foto aqui. Eu tenho esfíncter esofágico, eu tenho oh meu Deus, o hiato esofagiano, né, aqui, que o cirurgião foi lá e deu uns pontinhos para poder fortalecer esse hiato. Esse cirurgião vai lá, pega uma parte do estômago e roda aqui ao redor do esôfago. Isso aqui é a fundoplicatura de Nissen, ela é 360 graus, tá certo? Então, ela fecha bem ali a minha transição do esôfago para o estômago, evitando o refluxo. A gente pode ter complicações, né? Pode fechar tão bem que pode dificultar a eliminar gases, então o paciente pode ter dificuldade para ter eructação, pode ter dor, ou até mesmo pode evoluir com uma disfagia porque está tão apertado que o alimento tem dificuldade para passar. Também são algumas complicações, não é todo mundo que tem, tá? Para evitar isso, o cirurgião pode, ao invés de fazer uma fundoplicatura 360 graus, né, que é a de Nissen, ele pode fazer uma de 180 graus, que pode não ser tão eficiente para a doença do refluxo, mas ela também reduz o risco de complicação pós-cirúrgica. Então, isso tudo, o cirurgião vai avaliar qual vai ser mais adequada para cada paciente, tá certo? Bom, depois que a gente falou da doença do refluxo, vamos falar um pouquinho dos distúrbios motores do esôfago, mas como eu falei para vocês, são inúmeros os distúrbios motores. Eu vou focar na acalásia, que é o distúrbio motor mais conhecido na literatura, é o que tem mais estudo, e é então o que a gente conhece mais para passar para vocês, tá certo? Distúrbio motor do esôfago, olha bem a foto desse paciente. Ele está com a mão no peito, com uma cara de dor. Se chega um paciente com a mão no peito, com cara de dor para vocês no pronto-socorro, vocês têm que pensar de cara em... Não é distúrbio motor do esôfago, vocês têm que pensar de cara em infarto agudo do miocárdio. Porque distúrbio motor do esôfago não mata, mas infarto agudo do miocárdio mata. Então, chegou um paciente com a mão no peito com dor, vocês vão pensar em infarto agudo do miocárdio. Mas por que eu quis colocar essa foto? Porque distúrbios motores do esôfago fazem um diagnóstico diferencial com infarto agudo do miocárdio. São causas de dores torácicas não cardíacas, tá? De origem não cardíaca. Então, vamos dar sequência aí para vocês verem a gama de distúrbios motores do esôfago que a gente tem na literatura médica. A gente tem os distúrbios motores primários do esôfago. O que é isso? São doenças com origem no esôfago. Acalásia idiopática, tá? Espasmo esofagiano difuso, que é quando o esôfago ele se contrai todinho, assim, ou por partes, mas na maioria das vezes o espasmo esofagiano difuso, o esôfago contrai todo e contrai com uma amplitude muito forte, porque o nosso esôfago ele contrai normalmente, né? A peristalse nossa é baseada em contrações, só que são contrações imperceptíveis, indolores. Quando a amplitude dessa contração é muito forte, eu tenho um espasmo do esôfago que é uma dor lancinante, é uma dor tão forte que é igualzinha a um infarto agudo do miocárdio. Tá certo? Só que a prevalência do infarto agudo do miocárdio é muito maior do que espasmo esofagiano difuso.
Esôfago em quebra-nozes. Eu tenho um esôfago que ele vai se contraindo assim por partes. E aí também gera dor. Eu posso ter disfunção do esfíncter inferior do esôfago. Ele pode ser hipertenso, né? E fechar ali, meu esfíncter ficar hipertenso. E aí o meu esôfago, ele não consegue contrair contra aquele esfíncter que está hipertenso. Eu posso ter também sintoma. E o esfíncter hipotenso, ele dá mais doença do refluxo do que distúrbio motor, mas ele pode dar também um distúrbio motor, mas é mais associado à doença do refluxo. E eu posso ter um esôfago que ele não se contrai de forma eficaz, também, que é um distúrbio motor do esôfago, que é a motilidade esofagiana ineficaz. De todos esses distúrbios primários, o mais conhecido, o mais estudado, o que a gente tem mais literatura é a acalásia, é o mais prevalente também de todos esses, então é o que eu vou falar para vocês. Depois vocês vão estudar também no livro o espasmo esofagiano difuso, o esôfago e quebra-nozes, mas eu vou falar para vocês na aula da acalásia, tá? Temos distúrbios motores do esôfago secundários. Secundários a quê? Secundários a uma outra doença. Então, eu tenho uma doença que afeta o meu esôfago de forma secundária, gerando o distúrbio motor do esôfago. Quais são essas doenças? Muitas, na maioria das vezes, são doenças reumatológicas. Esclerose sistêmica, lúpus, dermatomiosite, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, que podem alterar a motilidade do esôfago. Doenças endócrinas como diabetes mellitus, tireotoxicose, doenças inflamatórias como sarcoidose, está escrito errado aí no slide, sarcoidose, amiloidose, doenças infecto-parasitárias como a doença de Chagas, e aí é importante, porque doença de Chagas dá acalásia, só que aí não é mais a acalásia idiopática, é a acalásia chagásica, secundária ao Trypanosoma cruzi. Então, quando eu falar para vocês de acalásia na aula, tudo que eu falar de acalásia vai servir tanto para acalásia primária quanto para acalásia secundária pela doença de Chagas. O que vai diferenciar é a etiologia. Uma eu não sei por que acontece, e a outra eu sei, que é por conta do Trypanosoma cruzi, tá bom? E eu posso ter neoplasias do esôfago que vão dar sintomas iguaizinhos às das doenças motoras do esôfago, vão dar sintomas iguais à da acalásia, só que não é distúrbio motor, é um tumor. Aí a gente chama de pseudoacalásia. Eu vou falar para vocês na aula disso, tá? Não se preocupe. Então, vamos olhar como é a anatomia do nosso esôfago. Então, aqui eu tenho a faringe, o esfíncter esofagiano superior, começa o meu esôfago, esfíncter esofagiano inferior, termina o meu esôfago. Quando eu vou para a anatomia, de fora para dentro, eu tenho a camada adventícia, porque o esôfago ele não tem serosa, tá? Eu tenho a muscular, a camada muscular propriamente dita, que ela é composta pelos músculos circulares e longitudinais. Abaixo da camada muscular eu tenho a submucosa e dentro a camada mais interna é a camada mucosa. O limite proximal do esôfago é o esfíncter superior. O esfíncter superior, ele é musculatura estriada, esquelética. Ele é músculo esquelético, músculo estriado, tá? Ele é composto pela junção do músculo constritor da faringe e o músculo cricofaríngeo. E o limite distal do esôfago é o esfíncter esofagiano inferior, que é músculo liso. Isso é muito importante vocês saberem, que aqui em cima é músculo estriado, músculo esquelético, e que aqui embaixo no esôfago é músculo liso, tá certo? 4 a 6% do esôfago proximal é musculatura esquelética. Os 2/3 distais é musculatura lisa. E o meio, a transição, é uma mistura de músculo esquelético com músculo liso. Luciana, por que você está me contando isso? Estou te contando isso porque os distúrbios motores do esôfago, eles acontecem aqui na porção da musculatura lisa em mais de 90% dos casos. Então, esses distúrbios primários do esôfago, eles são distúrbios que acontecem na musculatura lisa, nos 2/3 distais do esôfago. Então, é essa região que a gente vai encontrar alteração. Ah, mas nós temos
distúrbios motores do terço superior do esôfago, da musculatura esquelética? Temos. São primários? Não. Normalmente, quem lesa a musculatura esquelética são doenças sistêmicas que afetam a musculatura esquelética, como, por exemplo, a dermatomiosite, que afeta a musculatura esquelética e aí pode afetar a musculatura esquelética desse terço proximal do esôfago. E aí, quem tem dermatomiosite, esse paciente é acompanhado pelo reumatologista, ele pode ter uma dificuldade de deglutição, porque esse terço superior aqui está afetado, tá? Mas a parte de todo o resto do esôfago vai estar funcionando normal, vai estar contraindo normal. Mas isso não é o foco da aula, tá? O foco da aula não é pensar nessas doenças sistêmicas que afetam o esôfago. O foco da aula é pensar nas doenças primárias do esôfago, e aí a única que não é primária que eu vou citar é a doença de Chagas, tá? Que é dentro da acalásia. Então, as doenças primárias do esôfago, os distúrbios motores do esôfago, eles afetam a musculatura lisa do esôfago. E tem um motivo para isso, tem um motivo fisiopatogênico para isso acontecer. Eu vou falar para vocês. Então, vamos pensar de dentro para fora e depois a gente vai entender por que a doença motora do esôfago acomete mais os 2/3 inferiores, que são de musculatura lisa. Então, vamos lá. A mucosa, que é a primeira camada de dentro para fora, ela é constituída de epitélio escamoso estratificado, né? Então, o epitélio do esôfago ele é um epitélio escamoso estratificado. Depois tem a lâmina própria, onde começam a se iniciar os vasos linfáticos do esôfago, e é importante vocês terem esse entendimento quando a gente for falar de câncer de esôfago, tá? E a muscular da mucosa. Depois vem a submucosa, que é onde eu tenho a inervação intrínseca do esôfago, tá? O plexo de Messner, que é onde eu vou ter a sensibilidade do esôfago, onde o meu esôfago vai receber os impulsos sensoriais aferentes, é através desse plexo nervoso que está na submucosa. Depois eu vou ter a camada muscular, tá? A camada muscular do esôfago, que ela é composta tanto de músculos lisos quanto de músculos estriados, vai depender ali da porção do esôfago, e é onde eu tenho o plexo mioentérico, plexo de Auerbach. Então, o plexo mioentérico, ele é o plexo responsável pela contração do esôfago. Então, é esse o plexo que vai ter doença, que vai ser lesado na acalásia, tá bom? E esse plexo mioentérico, ele é muito mais denso na porção do esôfago de musculatura lisa. Então, nos 2/3 distais do esôfago, eu tenho esse plexo muito mais denso. Então, é por isso, e aí vocês já vão entender, por isso que as doenças motoras do esôfago, elas acometem mais o terço distal do esôfago, os 2/3 distais, porque é onde tem a musculatura lisa, porque é onde tem a musculatura do plexo mioentérico. Tá certo? E tem a camada adventícia, que é a camada mais externa do esôfago, porque o esôfago não tem serosa. Se eu olho a anatomia transversal do esôfago, então vamos olhar o esôfago agora e entender essa inervação do esôfago. O plexo mioentérico, acabei de falar para vocês que ele é o responsável pela peristalse. Ele está ali na camada muscular do esôfago, entre a circular e a longitudinal. Então, o plexo mioentérico, ele está ali na musculatura. Lógico, ele ia estar onde, né? Ele é o plexo que faz contrair o músculo. Então, ele é um plexo da musculatura da camada muscular, tá? E o plexo submucoso, né? Ele está na submucosa, ele não está na camada muscular. Ele é o responsável pela sensibilidade do esôfago. O esôfago também tem uma inervação extrínseca, que vem pelo nervo vago, tá? Então, o nervo vago, ele pode sair lá do núcleo ambíguo, como ele pode sair do núcleo motor dorsal do vago, e quando o ramo do vago sai lá do núcleo ambíguo, ele vai fazer sinapse no esfíncter superior, na musculatura esquelética. Se eu tenho uma lesão no nervo ambíguo, no núcleo ambíguo, eu vou ter, então, uma alteração de motilidade do esfíncter esofágico inferior. O paciente vai ter uma disfagia para engolir, tá? Então, o paciente vai engolir e não vai conseguir, vai engasgar, tá bom? Agora, o esfíncter, o nervo vago
quando ele faz lá a sinapse no núcleo motor dorsal do vago, sai de lá, ele vai inervar a musculatura lisa do terço inferior, dos 2/3 inferiores do esôfago. Então, eu posso ter uma alteração de motilidade do esôfago ali distal. E aí o paciente ele vai engolir normalmente, mas quando a comida descer, não vai conseguir contrair. Então, eu vou ter uma disfagia de condução. A gente vai falar um pouco para vocês da diferença dessas duas disfagias, da disfagia de transferência e da disfagia de condução, tá? Qual é a manifestação clínica dos distúrbios motores do esôfago? O paciente ele pode ter pirose, pode ter azia, porque os distúrbios motores do esôfago favorecem a ter a doença do refluxo associada. Eu posso ter regurgitação e vômito. Eu não consigo ter a peristalse adequada, né, do alimento, então eu vomito. Eu posso ter uma impactação alimentar, porque um alimento desce, mas ele para, porque o meu esôfago não contrai, então eu impacto, e a impactação alimentar dá dor. Eu posso ter uma disfagia, que é o principal sintoma das doenças motores. O paciente vira para você e fala assim, eu estou com dificuldade para comer, porque quando eu como, a comida para. E aí entra uma definição muito importante que vocês têm que sempre colher na anamnese, né? Quando o paciente vira para vocês e fala assim, eu estou com uma dificuldade para comer, vocês têm que entender se é uma dificuldade para comer aqui em cima ou se é uma dificuldade para comer aqui embaixo. A disfagia de transferência é alta. O paciente tem dificuldade de deglutir, no mecanismo de deglutição. Esse mecanismo de deglutição aqui é a musculatura esquelética. O paciente ele não consegue fazer aquele movimento voluntário da musculatura esquelética, que até aqui é voluntário. A partir do momento que eu engulo, deixa de ser voluntário e todo o resto da deglutição passa a ser involuntária. Então, o paciente aqui em cima da musculatura esquelética, ele pode ter dificuldade para deglutir. E aí eu tenho uma disfagia de transferência. Eu não consigo transferir da boca para o esôfago. Uma disfagia de transferência. As doenças que causam isso, na maioria das vezes, são doenças neurológicas. Tá? Um paciente que faz um AVC, e aí pode infartar aquele núcleo ambíguo. São pacientes que têm doenças aqui, por exemplo, um câncer de cabeça e pescoço, que eu tenho dificuldade para engolir. Ou então doenças da musculatura do cricofaríngeo, eu tenho um cricofaríngeo hipertenso, e aí ele não, na hora de engolir, ele não se abre para deixar passar a comida, ele continua fechado, então o paciente, ele engasga e o paciente não consegue engolir. E eu tenho a disfagia de condução. O paciente engole normalmente, mas na hora de conduzir o alimento pelo esôfago, o meu alimento para, o meu alimento não é conduzido, porque o meu esôfago ele tem um problema na motilidade, que não consegue conduzir esse alimento para o estômago de forma adequada. As doenças motoras do esôfago, elas cursam com disfagia de condução, tá? E essa disfagia de condução é para qualquer tipo de consistência. É tanto para sólido, quanto para líquido, quanto para ambos, tá certo? Então, o paciente que tem distúrbio motor do esôfago, ele tem dificuldade para tudo. Para água, para sólido. Lógico que o que atrapalha mais é o sólido. A água, querendo ou não, por mais que o esôfago não contraia, a água cai, vai escoando bem mais fácil. Se o paciente atinge uma fase do distúrbio motor tão avançada, às vezes nem água ele consegue engolir. E ele reflui, vomita água, sai água pelo nariz, regurgitação nasal. Isso tudo vai depender do estágio da doença dele. Mas só para vocês saberem que é uma disfagia de condução que independe do tipo de alimento, se é líquido ou sólido. Por quê, Luciana, que você está chamando atenção para isso? Porque quando eu penso numa neoplasia de esôfago, a disfagia ela é progressiva. Ela começa primeiro para sólidos, porque o tumor ainda está pequenininho, mas com a evolução dele, ele vai crescendo e ocupando toda a luz do esôfago, deixa de passar o líquido também. Então, isso é muito comum. No câncer, a disfagia ela é progressiva, de sólido para líquido. No distúrbio motor do esôfago, ela não é uma disfagia progressiva. Ela é uma disfagia que, de cara, ela pode ser para líquido também, entendeu? Então, isso é importante perguntar para o paciente. Você está com dificuldade para comer o quê? Doutor, até para beber água, tá?
Ah, é para beber água e comer um pão. É para os dois igualmente. No câncer, não. Ele começa com dificuldade para comer o arroz e feijão, o pão, e para o final ele já não consegue beber a água, porque ela é progressiva. Tá? Pode ter como manifestação clínica também uma dor torácica, mas aí eu já falei para vocês, uma dor torácica não cardíaca. E o paciente pode perder peso porque a comida não está indo para o estômago, não está sendo digerida, então a gente não está absorvendo os nutrientes. Então a gente começa a ter uma desnutrição nas fases mais avançadas, né? Então, esse slide talvez seja o slide mais importante para a vida médica, tá? Se eu estou diante de um paciente com disfagia, eu tenho que entender que tipo de disfagia é essa. É uma dificuldade para iniciar a deglutição? Então, é uma disfagia orofaríngea, uma disfagia alta. O paciente engasga. Ou são doenças da orofaringe, como tumores, por exemplo, de cabeça e pescoço, ou a gente vai falar nessa aula sobre divertículo de Zenker, que dá aqui em cima, e pode dar disfagia orofaringe, o paciente engasga. Ou podem ser doenças neurológicas, porque a gente sabe que essa região aqui toda de musculatura esquelética é toda inervada e vem do sistema nervoso central, então eu posso ter um AVC e aí eu perco a minha habilidade de deglutir. Ou então o paciente engole normalmente, mas depois da deglutição ele entala, porque o esôfago não consegue conduzir esse alimento. É uma disfagia esofágica, uma disfagia de condução, tá certo? Então, o que marca uma ou outra é porque uma entala e a outra engasga. Então, se eu estou pensando numa disfagia esofágica, numa disfagia de condução, se ela é para sólidos apenas, eu tenho que pensar, e é progressiva, né? Então, aquilo que eu falei, eu tenho que pensar no estreitamento que vai estreitando aos poucos numa malignidade. Anel esofágico, a gente não vai falar, é raro, são umas anormalidades anatômicas do esôfago, que vai dando um anelzinho no esôfago, isso é benigno, tá certo? Mas é intermitente, às vezes o anel alarga, às vezes fica fixo. Mas pensem aqui que isso aqui é o mais comum, tá? Na disfagia para sólido, que ela vai ficando uma disfagia progressiva de sólido para líquido, a gente tem que pensar em malignidade. Ou então uma disfagia tanto para sólido quanto para líquido. E aí são distúrbios motores do esôfago. Se ele for intermitente, a gente pensa no espasmo esofagiano difuso. Se ele é progressivo, a gente vai pensar na acalásia, tá bom? Então, já que a gente vai pensar na acalásia, vamos falar um pouco sobre a acalásia, que é o distúrbio motor do esôfago, que acomete a musculatura lisa do órgão, aqueles 2/3 finais, porque a acalásia é lesão do plexo milioentérico, tá? Aquele plexo que fica ali entre as camadas musculares do esôfago, entre a camada de músculo circular e de músculo longitudinal. Então, está aqui o plexo milioentérico, entre as camadas musculares. Então, eu tenho um esôfago normal, um esfíncter normal e o estômago normal. Se por algum motivo eu tenho um distúrbio nesse plexo milioentérico, eu deixo de ter a peristalse adequada. Além disso, a acalásia faz com que esse esfíncter não se relaxe. Então, a acalásia, ela é tanto uma associação de uma alteração do plexo milioentérico, quanto uma alteração do esfíncter esofagiano inferior, que não se relaxa. Ora, Luciana, se o meu esôfago não contrai e meu esfíncter não relaxa ou se relaxa parcialmente, tudo que eu comer não vai passar. Não vai passar porque eu não vou ter força para contrair e não vai passar porque o meu esfíncter vai estar fechado. É isso mesmo. A acalásia é exatamente isso. E com o passar do tempo, esse esôfago vai dilatando, 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 vai perdendo muito mais força, eu só vou acumulando comida ali. E aí o paciente não consegue se alimentar, ele perde peso, ele tem halitose, ele vomita comida não digerida, tá? Aquele cheiro de podre mesmo. E isso é a acalásia, é a aperistalse do corpo esofágico, porque o esôfago não contrai, porque eu tenho lesão do plexo milioentérico, e eu tenho um esfíncter inferior que não se relaxa, ou relaxa parcialmente, relaxa de forma incompleta, tá? Eu tenho um plexo milioentérico lesado. Na acalase idiopática, eu não sei por que isso acontece, tá bom? E na acalásia por doença de Chagas, eu sei que é o trypanosoma cruzi que lesa o plexo milioentérico. Ele não lesa o plexo milioentérico só do esôfago, ele lesa do cólon também. Por isso que quem tem doença de Chagas também tem megacólon. Tá? Ele tem megacólon, megaesôfago,
ele tem cardiomiopatia dilatada. Então, doença de Chagas, ele lesa o trato gastrointestinal, ele lesa o coração, enquanto a calase idiopática, né, ela lesa o esôfago, né, uma alteração motora do esôfago, tá certo? Então, é isso que diferencia a idiopática da chagásica, é a etiopatogenia. A idiopática é a primária do esôfago, eu não sei ainda direitinho o que causa, e a chagásica eu sei que é pela doença de Chagas. Por isso que quando eu tenho um paciente com a calase, eu tenho que pesquisar sorologia para doença de Chagas para fazer o diagnóstico diferencial da idiopática e da doença de Chagas, tá certo? A epidemiologia é uma incidência anual de 1 para 100 mil. Isso aqui é uma epidemiologia da acalase idiopática. Acomete pacientes de 30 a 60 anos. Quando eu penso em acalásia chagásica, acomete mais idosos, porque para a doença de Chagas dar esse acometimento de megaesôfago, megacólon, cardiomiopatia, isso já tem assim, uns 30 anos de evolução de doença, tá? Então, assim, é uma doença, é um acometimento tardio da doença de Chagas. A acalase idiopática, ela pode dar em jovens de 18 anos, de 20 anos, de 30 anos. Então, a acalase idiopática, ela pode pegar pacientes mais jovens, sim, tá? E o diagnóstico da acalase, ela é uma história clínica associada aos exames complementares que vão fechar o diagnóstico da acalase. Como eu posso fazer o diagnóstico da acalase? Eu posso fazer um raio-x contrastado, uma esofagografia, e eu vou ver os sinais da acalase, né? O raio-x contrastado, ele vai classificar o meu grau de megaesôfago. O grau 1, eu tenho um diâmetro do esôfago menor do que 4 centímetros. Eu não tenho ainda um esôfago muito dilatado, tá? Mas eu vejo aqui já a retenção de contraste. Aqui tá fininho, né? Para passar do esôfago para o estômago. E eu ainda vejo a bolha gástrica aqui. O grau 2, eu já tenho um esôfago moderadamente dilatado. Ele está dilatado entre 4 e 7 centímetros, tá certo? E você consegue ver nessas setinhas aqui algumas ondas terciárias do esôfago. No grau 3, você já vê esse famoso bico de pássaro, bem fininho, porque quase não está passando. É um filete de contraste que está passando aqui. E você já vê um esôfago mais dilatado, mais de 7 centímetros, só que ele não está tortuoso, ele ainda está com uma coluna reta de contraste. O grau 4 já é um esôfago todo tortuoso. Olha só, parece até um estômago, só que é um esôfago. Está tão dilatado que ele já até caiu, já até tá todo, a gente chama de dólico esôfago. Dólico é dilatado, né? Então, dólico esôfago, um esôfago completamente dilatado, todo tortuoso. A manometria esofágica, ela é o exame padrão ouro para acalásia, mas não só para acalásia, como para qualquer distúrbio motor do esôfago. Porque, como vocês viram, aquele raio-x contrastado, ele não mediu pressão. Ele só viu que o esôfago está dilatado, mas ele não diz por que o esôfago está dilatado, né? A manometria, ela vai dizer se essa dilatação é por distúrbio motor ou não. Então, igual a pH-metria, eu passo uma sonda, e aquela sonda, ao invés de medir o pH, vai medir a pressão. É uma sonda que tem vários sensores em várias alturas, e todas essas alturas vão me gerar contrações que eu vou medir por gráficos e vou avaliar se a amplitude da contração, se a velocidade da onda de contração está adequado ou não. Então, a manometria esofágica é o exame padrão ouro para avaliar distúrbios motores, né, distúrbios de pressão do esôfago. Então, se eu estou suspeitando de acalásia, de esôfago em quebra-nozes, de espasmo esofagiano difuso, a manometria é o exame padrão ouro. Tá certo? E a endoscopia digestiva alta? Qual é o papel da endoscopia digestiva alta nos distúrbios motores do esôfago? Bom, gente, vamos aqui pensar de forma clínica. Vocês acabaram de se formar, vocês estão dando aula na emergência da UPA ali, tá? Da UPA, e aí vocês pegam um paciente com disfagia. Chega para você e fala assim, doutora, eu tô paciente emagrecido, eu tô com tudo que eu como entala, não consigo comer direito, com dificuldade para comer, e eu não sei o que é isso. Gente, o primeiro exame que vocês vão pedir para esse paciente
antes mesmo do raio-x contrastado, antes mesmo da manometria esofágica, até porque manometria é um exame caro e não é disponível de forma tão fácil, é a endoscopia digestiva. Ah, Luciana, eu não tenho endoscopia digestiva, eu estou aqui na Amazônia, mas eu tenho um raio-x contrastado. Beleza, então você vai pedir primeiro o raio-x contrastado, tá? Mas se eu tiver uma endoscopia, se eu tiver um raio-x contrastado, eu vou pedir primeiro a endoscopia. Por quê? Porque a endoscopia digestiva vai fazer o diagnóstico diferencial de tumor, por exemplo, que é uma causa de pseudocalásia. Lembra que eu falei para vocês uns slides atrás de pseudocalásia? Pseudocalásia é isso, eu posso ter um tumor ali na cárdia, que está fechando o meu esôfago e está dando um sintoma igualzinho à calásia, só que é um tumor. Então, a endoscopia digestiva, o papel dela é fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, ver complicações, tá? E ver os sinais indiretos das doenças. Então, quais são os sinais indiretos? Eu entrei e vi alimento parado. Eu não vi tumor, mas eu vi alimento parado. Isso é um sinal indireto de que está ficando comida ali, de que tem algum distúrbio ali que não está deixando passar a comida. Então, isso aqui tudo é resíduo alimentar no esôfago, comida parada. Essa comida parada, ela pode dar o que a gente chama de esofagite por estase. A comida fica tão parada que fermenta e dá fungo, dá candidíase. É isso aqui. Isso aqui é fungo, é candidíase. É esofagite por estase nesses pacientes, tá? Eu posso ter esofagite por cândida num paciente que é imunossuprimido, que é HIV. Mas eu posso ter esofagite por cândida porque o paciente tem alimento parado, que aquilo fica fermentando e dá fungo. Também é fator de risco para esofagite por cândida. Então, a endoscopia pode me ver essas complicações. A endoscopia pode ver um tumor, tá? E aí, o paciente ele pode ter tumor e não era uma calásia, tá? Ou esse paciente pode ter a calásia há muitos anos e a calásia há muitos anos é fator de risco para câncer, porque esse paciente fica há muitos anos com estase, com lesão desse epitélio, que pode dar tanto esofagite por estase como carcinoma epidermoide aqui nesse esôfago, tá? Então, a calásia é fator de risco para carcinoma epidermoide do esôfago, para carcinoma espinocelular do esôfago. É a mesma coisa, epidermoide ou espinocelular é a mesma coisa. Então, a calásia é fator de risco para câncer de esôfago, tá? Então, vocês têm que estar atentos. O câncer de esôfago, ele pode ser primário do esôfago ali e mimetizar uma calásia, quanto a calásia ter sido fator de risco para aquele paciente ter evoluído com um tumor de esôfago ali, naquele esôfago doente de forma crônica pela calásia. Então, vamos pensar, se eu tenho um paciente com disfagia, se eu tiver disponibilidade de fazer endoscopia, eu vou fazer. Se a minha endoscopia vier com um tumor de esôfago, eu vou tratar aquele tumor de esôfago. Se a minha endoscopia vier com alimento parado, eu vou pensar que ele tem um distúrbio motor que está fazendo com que aquele alimento fique parado. Se a minha endoscopia for normal, eu não consigo descartar distúrbio motor do esôfago, porque o aparelho de endoscopia não mede pressão. Então, esse paciente que veio com uma história de disfagia, com uma endoscopia normal, eu vou pedir para ele esôfago manometria. Então, lembra lá da doença do refluxo? Eu tenho sintomas do refluxo, eu faço uma endoscopia normal, eu peço pH-metria. Então, eu tenho sintomas de distúrbio motor. A endoscopia normal, eu peço a esôfago manometria. Tá certo? Então, esse é o papel da endoscopia digestiva nos distúrbios motores. Qual é o tratamento? Pode ser farmacológico, que não tem eficácia, tá? Mas está descrito na literatura. Eu posso prescrever medicamentos para relaxarem o esfíncter inferior e tentar fazer com que o alimento desça de forma mais fácil, mas isso não é eficaz. Eu tenho tratamentos endoscópicos e cirúrgicos, que esses sim são os eficazes. Eu tenho várias técnicas de tratamento endoscópico, que a gente vai ver. Eu tenho a dilatação pneumática da cárdia, eu entro com um balão por endoscopia, inflo esse balão ali na cárdia, e aí eu leso, rompo os músculos, e aí eu deixo meu esfíncter frouxo, e aí a comida passa, tá certo?
eu tenho uma miotomia endoscópica peroral. É uma cirurgia por endoscopia, onde eu vou ali com um acessório, tipo uma faquinha, um bisturizinho, e corto a musculatura do esôfago e uma parte da musculatura do estômago por dentro, né? Tudo por via endoscópica. E aí eu faço com que aquele músculo ali do esfíncter, que estava hipertenso, ele fique aberto, então a comida passa também. Eu não melhoro a motilidade, tá? Mas eu melhoro aquele esfíncter que estava fechado, eu deixo ele aberto. E tem pacientes que são de alto risco para fazer esses tratamentos, né? Porque esses tratamentos que eu mostrei, tanto a dilatação quanto a miotomia, eles podem ter perfuração. Imagina aquele paciente velhinho, velhinho, cheio de comorbidade. Se ele perfura, ele pode não sobreviver. Então, a gente tem uns tratamentos que são menos invasivos por endoscopia. Eu vou com uma agulha e injeto toxina botulínica. Da mesma forma que a gente injeta na testa e tal, por questões estéticas, eu posso injetar toxina botulínica, que vai relaxar esse músculo e vai deixar aberto. A toxina botulínica, ela tem um tempo de ação. Normalmente uns 6 meses, ela vai perdendo o efeito, e aí eu vou lá e aplico toxina botulínica de novo, e é um tratamento de repetição. Aqui está o esôfago distal, a agulhinha injetando a toxina botulínica. E a cirurgia é uma cardiomiotomia, tá? Então, aquilo que eu fiz por endoscopia, eu faço por laparoscopia no paciente. Eu faço de fora para dentro, eu faço de forma cirúrgica. Eu vou pegar e vou cortar a minha musculatura aqui, tá? Vou fazer uma cardiomiotomia e vou fazer uma fundoplicatura, porque já que eu vou deixar o músculo frouxo, a chance desse paciente ter refluxo é enorme. Então, eu já faço uma fundoplicatura para evitar que ele tenha refluxo, tá certo? Então, uma cardiomiotomia com fundoplicatura. Esse é o tratamento cirúrgico. Bom, já que a gente falou de doenças motoras do esôfago, agora a gente vai falar de divertículos do esôfago, que a gente vai ver que tem muito a ver com alguns desses divertículos, tem muito a ver com os distúrbios motores. Por isso que eu quis falar primeiro na aula dos distúrbios motores do esôfago. Então, agora vamos falar primeiro dos divertículos do esôfago, que são essas saculações aqui, que a gente vê aqui no raio-x, contrastado com bário, que a gente vê aqui na endoscopia, aqui a luz do esôfago e aqui a saculação do divertículo. Aqui é um raio-x também, isso aqui é o divertículo. Divertículos, qual é a definição? São saculações formadas pela protrusão de uma ou de mais camadas da parede do esôfago. Ou seja, eu posso ter uma saculação formada por mucosa, submucosa e muscular, como eu posso ter uma saculação formada só por mucosa e submucosa. Eles podem ser adquiridos ou congênitos, e a classificação desses divertículos varia de acordo com o local, com a constituição dele, né? Se ele é de todas as camadas ou se ele é de algumas camadas do esôfago, e pelo mecanismo de formação dele, né? O mecanismo etiopatogênico. Então, vamos classificar o esôfago de acordo com a sua constituição. O esôfago, ele é chamado o divertículo, ele é chamado de verdadeiro, divertículo verdadeiro, quando ele é constituído pela mucosa, submucosa e muscular. E ele é chamado de divertículo falso, quando ele é só de mucosa e submucosa. De acordo com a sua localização, ele pode ser faringoesofágico, que é um divertículo aqui alto, um divertículo torácico médio, que é o principal aí, que a gente vê, o mesoesofágico, e o torácico inferior, que é o epifrênico. Esse torácico superior é muito pouco visto, tá? Então, eu vou falar para vocês na aula desses 3 que eu grifei. Faringoesofágico, que é o mais comum dos divertículos, tá? O torácico médio e o epifrênico. E o mecanismo de formação, que ele pode ser por pulsão ou como ele pode ser por tração. E isso vai fazer com que ele seja verdadeiro ou falso. A gente vai ver. Então, vamos começar de baixo para cima, pelo epifrênico, logo aqui embaixo, acima do pilar diafragmático, tá? Ele é acima do diafragma. Ele é no esôfago distal. Esse divertículo epifrênico, ele é visto nos pacientes com distúrbio motor do esôfago. Aquele paciente que a musculatura lisa do esôfago não está contraindo, vai acumulando comida
e essa comida vai impulsionando esse esôfago para fora, vai dilatando esse esôfago para fora, causando um divertículo epifrênico, um divertículo de pulsão, porque a comida ali vai impulsionando esse esôfago, causando essa saculação. E essa saculação, ela acontece em pontos de fragilidade da musculatura do esôfago, e então não sai todas as camadas do esôfago. Sai ali mucosa e submucosa. Então, o divertículo epifrênico, ele é um divertículo que ele é de pulsão, a comida impulsiona, só sai só sai mucosa e submucosa, então ele é um divertículo falso, tá certo? A localização dele é epifrênica, é ali embaixo, porque o distúrbio motor do esôfago dá ali naquela porção do esôfago. E o sintoma dele, na maioria das vezes, está associado à doença de base, ao distúrbio motor. Então, na endoscopia, eu vejo a luz do esôfago aqui e eu vejo uma grande saculação aqui do lado. Tá? Vamos voltar aqui. No raio-x contrastado, eu vejo essa saculação aqui no esôfago distal. Aqui embaixo já é abdômen, então é epifrênico aqui. Tá certo? Na endoscopia, é essa a imagem que eu vejo. Uma outra foto de divertículo epifrênico, aqui no raio-x contrastado, de divertículo epifrênico. Então, o divertículo epifrênico ele é um divertículo de pulsão, ele é um divertículo falso, e ele está associado a distúrbios motores do esôfago. Ele dá disfagia, dá dor no peito, dá regurgitação, o paciente pode aspirar aquele conteúdo, né? Pode até fazer uma pneumonia por broncoaspiração. Então, os sintomas são basicamente os sintomas da doença de base. Agora, o divertículo torácico médio ou mesoesofágico, ele se dá aqui nessa região. Por que eu quis mostrar essa foto? Olha o que passa aqui nessa região. Passa traqueia e brônquio, passa arco aórtico. O divertículo de esôfago médio, de mesoesofágico, ele é um divertículo de tração. O que significa isso? Algo de fora do esôfago está tracionando o esôfago. E devido a essa tração, eu gero pequenos pontinhos de divertículo na mucosa do esôfago, em toda a parede do esôfago. E que doenças são essas? Eu posso ter um processo inflamatório mediastinal retraindo esse esôfago. Eu posso ter uma tuberculose retraindo esse esôfago. Eu posso ter um tumor de traqueia, de mediastino, retraindo esse esôfago. Eu posso ter linfonodomegalias retraindo esse esôfago, tracionando esse esôfago. Então, esse divertículo mesoesofágico, ele é um divertículo verdadeiro, porque quando essas doenças tracionam o esôfago, elas tracionam carregando todas as camadas do esôfago. Então, é um divertículo que vai ter mucosa, submucosa e muscular do esôfago. Então, eu vou na endoscopia ver não divertículos tão grandes, eu vou ver divertículos menorzinhos, tá? Na maioria das vezes, isso é assintomático. O que dá sintoma é a doença de base, é aquela doença que causou a retração, a tração do esôfago. Mas esses divertículos aqui, por si só, não causam sintoma nenhum. Isso aqui vai ser um achado na endoscopia, tá certo? Então, o divertículo mesoesofágico é um divertículo de tração, ele é um divertículo verdadeiro e ele é causado por doenças mediastinais que tracionam o esôfago em sua direção, carregando todas as camadas da parede do esôfago. E temos o divertículo faringoesofágico, que é o divertículo de Zenker, que na verdade nem é um divertículo esofágico, porque ele não está na parede do esôfago, ele está acima do esôfago, aqui na hipofaringe. Mas ele é estudado junto com os divertículos de esôfago, ele está na matéria, nos capítulos de divertículos esofágicos, mas na verdade nem esofágico é. De todos esses divertículos que eu contei para vocês, que eu falei na aula, o divertículo de Zenker ele é o mais comum. Ele dá aqui nessa região cervical, como está mostrando aqui na foto, tá? Na seta. Aqui, essa saculação aqui. Ele se dá num triângulo de fragilidade
de musculatura, tá? Então, da mesma forma que o epifrênico também foi em fragilidade, aqui em cima também é fragilidade. Se é fragilidade, vai sair a mucosa e submucosa, não vai sair toda a musculatura. Então, vocês já vão perceber que ele também é um divertículo falso. E, por ser uma zona de fragilidade, quando o paciente vai deglutir, a comida pode ficar empurrando, impulsionando de dentro para fora essas camadas, né? E aí gera o divertículo. Então, o divertículo de Zenker, ele também é um divertículo de pulsão. Ele também é um divertículo falso, porque só tem mucosa e submucosa. Ele é um divertículo alto, aqui na região do cricofaríngeo, tá? E o que causa ele? Na grande maioria das vezes, é uma hipertonia do cricofaríngeo ou é uma incoordenação da deglutição da faringe com o crico. Porque como é que funciona? A faringe contrai, quando a gente vai engolir, a faringe contrai e ao mesmo tempo que ela contrai, o esfíncter superior ele tem que dilatar. Então, a faringe contrai, o esfíncter superior dilata para a comida passar. Nesses casos que eu tenho incoordenação, a faringe contrai e o esfíncter superior contrai também. Logo, a comida não desce e a comida vai e empurra essa zona de musculatura de fragilidade, gerando o divertículo. Então, é exatamente isso que eu vejo na esofagografia. O paciente engole e eu vejo aqui, na região cervical, a saculação cheia de bário. Na endoscopia, aqui é a mesma coisa. Eu vejo essa saculação. Isso aqui é corda vocal, aqui já é traqueia, e aqui do ladinho, aqui bem no alto, eu tenho esse divertículo aqui. O divertículo de Zenker, ele pode ser assintomático, mas como ele pode ser sintomático também, tá? E aí eu vou falar para vocês os sintomas dele, mas são só para reforçar. Ele é de pulsão, ele é falso, ele é gerado por uma incoordenação da contração da faringe com o esfíncter superior do esôfago, ou então por uma hipertonia do músculo cricofaríngeo, que é o músculo do esfíncter superior do esôfago, fica hipertônico, e aí não deixa a comida passar de forma adequada, favorecendo a formação do divertículo. O paciente pode ter disfagia de transferência, perdão. Então, o paciente não consegue deglutir, tá? O divertículo está aqui em cima, quando ele vai deglutir, ele engasga, ele tosse, tá? O paciente regurgita, o paciente ele pode ter tipo uma tumoração aqui do lado, tá? Porque vai enchendo de comida. Tem alguns pacientes que até empurram para a comida descer, levantam a cabeça para a comida descer, para tentar retificar o divertículo. Como vocês viram ali naquela foto da endoscopia, está muito perto da traqueia, tá vendo? E se a comida sai daqui e vem para cá? É pneumonia broncoaspirativa, na hora. Tosse, halitose, gargarejo no pescoço, barulho da comida aqui no pescoço, deglutição ruidosa. Então, isso são os principais sintomas, né, manifestações clínicas do divertículo de Zenker. Esses divertículos que eu contei para vocês, a gente trata quando eles são sintomáticos. Se eles não são sintomáticos, se eles são assintomáticos, a gente não trata. Como a gente pode tratar esses divertículos? Ou a gente pode, por forma cirúrgica, fazer a diverticulectomia, retirar o divertículo, ou a diverticulopexia, que é dar um pontinho no divertículo para tentar retificar ele na parede do esôfago, e aí a comida passa, pode até tentar entrar nele, mas não vai ter mais a saculação, porque eu dei um nozinho na saculação, eu prendi a saculação, fiz uma pexia, e aí a comida desce. Ou então, no caso do divertículo de Zenker, por endoscopia, eu posso tentar cortar ali o septo do divertículo e desfazer o divertículo ali e tratar. Então, essas são as formas de tratamento do divertículo, tá? E agora, as neoplasias esofágicas mais comuns, eu já estou finalizando essa aula para não ficar tão cansativa para vocês. Eu prometo que eu já estou terminando, tá bom? As principais neoplasias esofágicas que eu vou citar aqui na aula são adenocarcinoma de esôfago e carcinoma espinocelular ou escamoso do esôfago, é a mesma coisa, tá certo? Está no site do INCA essa estimativa para o estado do Rio de Janeiro e para a cidade do Rio de Janeiro. Câncer de esôfago, ele é o 5º câncer mais comum aqui, tá certo? Pega mais homem do que mulher. E
e ele perde, né? Isso aqui é considerando os tumores menos o melanoma, tá bom? Então, é a distribuição dos 10 cânceres mais prevalentes, desconsiderando o melanoma. Então, o câncer de esôfago no estado do Rio de Janeiro, para 2020, ele é o 5º colocado. Então, não é desprezível, a gente tem que saber, ele é o 5º colocado. Eles são tumores epiteliais, tá? Por que eu coloquei esse quadro? Porque são muitos os cânceres de esôfago, tá? Mas o que eu vou falar na aula para vocês são esses epiteliais aqui. O câncer epidermoide, ou espinocelular, ou escamoso, a mesma coisa, e o adenocarcinoma de esôfago, tá certo? O carcinoma epidermoide, ele continua sendo o câncer mais prevalente, tá? Ele ainda é o mais comum de ser encontrado. Mas por que ele está com a setinha para baixo? Porque ele está em queda. E a gente está vendo que está aumentando muito os casos de adenocarcinoma. E está aumentando por quê? Uma das explicações é que a obesidade está aumentando também. Então, obesidade é fator de risco para adenocarcinoma. Obesidade, lembra lá da aula de doença do refluxo, que é fator de risco para doença do refluxo, que é fator de risco para esôfago de Barrett, que é fator de risco para adenocarcinoma? Então, agora a gente consegue ligar o primeiro tópico da aula com esse último tópico da aula. Então, o adenocarcinoma de esôfago ele está crescendo, tá? Enquanto o epidermoide está caindo. Quais são os fatores de risco? Eu coloquei aí em letras maiores os em comum. Então, ambos são no sexo masculino, ambos são ali numa faixa etária mais idosa, em torno de 60 anos. Ambos estão relacionados ao tabagismo. Agora vamos falar sobre as peculiaridades de cada um. O epidermoide é em mais negro, o adenocarcinoma mais em branco. O epidermoide, além do tabagismo, também está associado ao etilismo, ao álcool, tá? E o epidermoide também está associado à acalásia. A gente viu, lembra na acalásia, que eu falei para vocês que quem tem acalásia por longos anos faz, o esôfago vai dilatando, vai fazendo aquela esofagite por estase, vai lesando epitélio, eu tenho um carcinoma epidermoide. Então, acalásia é fator de risco para câncer epidermoide de esôfago. Enquanto doença do refluxo, esôfago de Barrett e obesidade é fator de risco para adenocarcinoma, tá? Então, são doenças mais ali da faixa etária dos 60 anos, ambos estão associados com tabagismo, tá? Com sexo masculino, só que o carcinoma epidermoide, dos fatores de risco que a gente aprendeu na aula que eu dei, a acalásia é fator de risco, então eu quis chamar a atenção só para vocês fazerem um link do que eu dei com a aula de neoplasia esofágica. E o adenocarcinoma é doença do refluxo, esôfago de Barrett e obesidade, tá certo? Mas existem vários outros fatores de risco, como vocês podem ver nessas listas aí, como, por exemplo, a tilose palmo-plantar. É raro ver, mas é isso aí, é uma ceratose da mão e dos pés. Isso é muito típico do carcinoma espinocelular, tá bom? Do esôfago. Então, você vê o paciente com essa tilose palmo-plantar, você já tem que pensar em neoplasia esofágica associada. Vamos pensar na patologia de cada tipo de câncer esofágico. O câncer epidermoide, ele dá mais no terço médio do esôfago, tá? Mas ele pode dar também no terço inferior. Lembrando que o epitélio do esôfago, ele é todo um epitélio escamoso, né? E o câncer epidermoide, ele se dissemina de forma para os linfonodos, de forma linfática, né? Então tem uma disseminação linfática muito forte. Então ele se dissemina para os linfonodos adjacentes, faz invasão local. Como ele está aqui no terço médio, ele pode dar fístulas brônquicas, tá? Ele pode dar fístula para a aorta, e aí o paciente morre por sangramento, porque aquele tumor... Lembra daquela foto que eu mostrei para vocês lá na aula, que o terço médio do esôfago tem a traqueia e tem o arco aórtico? Então, pensa num tumor invadindo tudo ali. Ele pode fazer fístula para tudo isso, dessas estruturas ao redor. Então, se fizer uma fístula aórtica, assim, a chance de morrer é 99,9%. Porque vai exsanguinar, né?
E ele também faz metástases hematogênicas para fígado, pulmão, rim, coração, ossos. O adenocarcinoma, ele acomete mais o terço distal do esôfago, porque ele está muito associado ao esôfago de Barrett também. O esôfago de Barrett, ele é ali naquela localização distal do esôfago. Tá? A gente não tem um esôfago de Barrett aqui no esôfago proximal, por exemplo. Então, o adenocarcinoma, ele dá mais ali no esôfago distal. Geralmente sobre o epitélio de Barrett, tá? E a disseminação é mais para fígado, peritônio, mas a disseminação linfática também é muito comum. A clínica de ambos os tumores é disfagia progressiva, né? Mas pode dar dor torácica e vem com todos aqueles sintomas de uma síndrome consumptiva, anorexia, acentuada perda de peso. O paciente ele pode ter aspiração, tosse, pneumonia broncoaspirativa, porque o tumor, conforme vai crescendo, vai acumulando comida e o paciente pode broncoaspirar. Então, o paciente chega para você com uma disfagia progressiva, que inicialmente foi para sólido, já está em líquido, muito emagrecido, tá bom? Ele pode ter uma hipercalcemia paraneoplásica, e essas são as manifestações clínicas do paciente. O diagnóstico, lembra que eu falei para vocês? O paciente chega com disfagia, o primeiro exame que a gente vai pedir é uma endoscopia, porque eu quero excluir essas doenças malignas, eu quero excluir um câncer de esôfago. Entre ter um câncer de esôfago e entre ter um distúrbio motor do esôfago, a gente vai escolher ter um distúrbio motor do esôfago. Porque, embora seja ruim ter uma doença, é uma doença que não é maligna, né? Então, assim, por isso que a endoscopia, quando a gente pede, eu quero excluir de cara as doenças que matam mais, as doenças que eu tenho que correr para tratar logo. Então, a endoscopia digestiva é o primeiro exame para eu fazer o diagnóstico do tumor de esôfago. Além de fazer o diagnóstico, porque eu consigo colher biópsia do esôfago, e aí o histopatológico vai vir lá se é um câncer epidermoide ou se é um adenocarcinoma, a endoscopia, dependendo do estágio do tumor, eu posso tratar e retirar esse tumor por endoscopia e curar esse paciente por endoscopia. Só que para eu fazer isso por endoscopia, eu tenho que pegar esse tumor nas fases iniciais. E são fases tão iniciais que o paciente nem sintoma tem. Então, na prática clínica é muito comum, é muito incomum eu pegar esses pacientes, porque quem não tem sintoma dificilmente procura o médico, vai fazer uma endoscopia. Então, esses pacientes em estágios bem precocezinhos, eu pego quando ele vai na clínica fazer uma endoscopia comigo por epigastralgia e eu vejo que ele tem um tumor precoce de esôfago, tá? Um tumor bem inicial de esôfago. Fora isso, a grande maioria dos pacientes já são em fase avançada que não dá mais para tratar por endoscopia, tá certo? Outro exame diagnóstico é a esofagografia, o paciente toma bário, e eu vejo ali que tem o bário vem descendo e de repente, pá, tem um corte aqui no bário, essa mucosa toda aqui não se enche de bário, tá? Significa que tem alguma coisa aqui crescendo para dentro do esôfago e que não capta contraste porque ela está ocupando o lugar do bário. Então, eu vejo um estreitamento da luz, o esôfago era para vir mais larguinho e aqui ele está estreito do bário e tem alguma coisa aqui irregular crescendo para dentro da parede do esôfago. Ah, mas a esofagografia fecha o diagnóstico? Não, ela não fecha o diagnóstico. O diagnóstico presuntivo, ele é forte, mas eu com o raio-x não consigo colher biópsia. Então, o diagnóstico final é o histopatológico. Eu consigo o histopatológico com a endoscopia, com raio-x não. A tomografia computadorizada era para estadiar. Então, assim, eu fiz o diagnóstico do tumor, agora eu quero ver até onde esse tumor vai. Será que ele já pegou pulmão? Será que ele já pegou fígado? Será que ele envolve os órgãos adjacentes? Então, será que ele pega os linfonodos? Então, a tomografia é para isso. O ultrassom endoscópico, ele também faz um estadiamento, mas é ali só na região. É um endoscópio diferente, que na ponta dele tem uma sonda de ultrassom. Eu encosto ali no tumor e por sonda de ultrassom eu vejo tudo que está coladinho no tumor. Então, consigo ver se ele pega traqueia, se ele pega linfonodo, qual extensão de tumor que
está entrando pelas camadas do esôfago, então se esse tumor é só de mucosa e submucosa, ou se esse tumor é de mucosa, submucosa e muscular, ou se esse tumor já pega adventícia, e se já ultrapassa a adventícia. Então, assim, enquanto a tomografia computadorizada vê as metástases sistêmicas, né, o comprometimento em locais diferentes, mais distantes, o ultrassom endoscópico é para um estudo loco-regional de acometimento do tumor, tá certo? A broncoscopia é para ver se tem fístula, se o tumor está invadindo a traqueia. Então, normalmente eu faço para aqueles tumores de terço médio, porque eu sei que no terço médio tem íntimo contato com traqueia, com brônquio, né? E eu posso também pedir outros exames para estadiar o paciente. Posso pedir PET scan, ele pode precisar de uma laparoscopia para terminar de estadiar, enfim. Olha só, esse quadro é chato, ter que entender isso tudo, vocês não vão precisar decorar isso tudo, mas só para vocês entenderem. O estadiamento T é do tumor, é para saber em qual camada esse tumor atinge. Se ele atinge mucosa e submucosa, ele é um tumor precoce. Então, se ele é até T1B, ele é um tumor precoce. Se ele já invade a muscular própria para frente, ele já é um tumor avançado. Não significa que o tumor avançado já é um paciente fora de possibilidade terapêutica, não significa isso. A classificação de tumor precoce e tumor avançado tem a ver com qual camada do esôfago ele está acometendo. Se é da mucosa até a submucosa, é precoce. Se é para além da submucosa, ou seja, já pega muscular, adiante, já é avançado. E isso em nada tem a ver se tem linfonodo acometido ou não. Então, tumor precoce é aquele que pega mucosa e submucosa, independente de linfonodo acometido. Mas, para o estadiamento do paciente todo, eu preciso saber se tem linfonodo acometido, se tem metástase à distância, qual é o grau histopatológico desse paciente, porque isso tudo vai me fazer raciocinar qual terapêutica eu vou oferecer para ele. Eu vou oferecer uma terapêutica curativa? Eu vou oferecer uma terapêutica paliativa para esse paciente? Então, o estadiamento é para ver em qual camada o paciente, em qual extensão do tumor ele acomete, se ele acomete linfonodos, se ele já acomete órgãos adjacentes e se vê metástase à distância, tá certo? O tratamento do câncer superficial, né? E aí câncer superficial é diferente do precoce. Superficial é um precoce, mas é um precoce que só vai até a muscular da mucosa, tá? Isso eu posso tratar por endoscopia. Esse tipo de tumor é o tumor que eu trato por endoscopia, tá? Eu faço ressecção por endoscopia. Se passar disso aí, eu já não consigo mais tratar por endoscopia, tá certo? E aí, a maioria desses pacientes, infelizmente, foi o que eu falei, eles se apresentam para a gente de uma forma mais tardia, mais incurável. E o tratamento paliativo passa a ser uma opção muito importante para esses pacientes. A cirurgia curativa é só para aqueles pacientes T1 e T2 sem linfonodo acometido, que eu vou fazer uma esofagectomia radical e vou fazer uma linfadenectomia. Os pacientes que já estão com linfonodos acometidos e metástases à distância, eu vou tentar fazer cirurgias paliativas, que normalmente são derivações, só para dar uma qualidade de vida para esse paciente. Eu vou fazer uma gastrostomia, para ele poder se alimentar pela gastrostomia, já que ele não vai poder mais usar o esôfago, tá? Eu posso até tentar ressecar um tumor, mas não de forma curativa, é só para tentar dar uma condição, uma qualidade de vida melhor para esse paciente, para ele conseguir engolir. Então, assim, eu posso tentar tratar esse paciente numa fase muito inicialzinha, muito inicial mesmo. E aí, esse paciente, assim, tirou a sorte grande, porque ele foi fazer endoscopia por um motivo e descobriu aquele tumor que conseguiu tratar por endoscopia. Fora isso, é cirurgia, que pode ser curativa, a esofagectomia radical com linfadenectomia, ou então pode ser uma cirurgia paliativa só para dar mais um tempo de vida com qualidade para esse paciente, tá bom? Posso associar a quimio-radioterapia, e aí se eu associar isso antes da cirurgia, eu chamo de neoadjuvante. Se eu associar isso depois da cirurgia, é adjuvante,
ou para os pacientes que não têm condição nenhuma de serem submetidos à cirurgia, que vão fazer só quimio-radioterapia. Esses vão ser os pacientes que só vão fazer quimio-rádio porque eles não têm condição cirúrgica para serem submetidos, né? Então, essas são as indicações da quimio-radioterapia. Outros tratamentos paliativos, eu posso tentar dilatar o tumor por endoscopia, eu passo um balão e dilato para o paciente poder comer, ou eu tento passar uma prótese metálica por dentro do tumor e abrir para o paciente poder comer. São várias tentativas que a gente tem para tentar fazer com que o paciente tenha qualidade de vida por pouco tempo aí, mas que ele consiga comer, ter o prazer de sentir o sabor do alimento e de comer, porque quem faz gastrostomia não sente sabor. Muitos pacientes, eles comem, eles botam o alimento na boca para sentir o sabor, para ter aquele prazer, e cospem porque não podem engolir, e a refeição mesmo é feita pela gastrostomia, que é um tubinho, uma incisão que a gente faz no estômago, bota uma sonda e o paciente passa a se alimentar ali pela sonda direto no estômago. Então, para finalizar, o câncer de esôfago mais frequente é o epidermoide e o adenocarcinoma, sabendo que o adenocarcinoma ele vem crescendo justamente pelo aumento de incidência de doença do refluxo, obesidade e esôfago de Barrett. Os sintomas principais são disfagia e emagrecimento. A endoscopia com múltiplas biópsias fecha o diagnóstico. E a gente tem como opção de tratamento a endoscopia, cirurgia, quimio-rádio. O prognóstico permanece ruim, uma sobrevida em 5 anos aí de até, no máximo, sendo bem otimista, 15%. E os estágios mais precoces têm uma sobrevida melhor, aquele estágio 0, 85% em 5 anos, mas são aqueles sortudos que a gente pega numa endoscopia, um achado incidental, eu estou fazendo uma endoscopia por outro motivo e descubro aquele tumor. Então, gente, o que eu quero passar para vocês, essas principais patologias do esôfago, são as mais comuns, vindo desde a doença do refluxo até o distúrbio motor do esôfago, e aí a gente entende que o distúrbio motor do esôfago pode gerar divertículos de esôfago, e aí a gente entende que doença do refluxo e distúrbio motor do esôfago também é fator de risco para a neoplasia do esôfago. Então, eu tentei bolar uma linha de raciocínio para vocês, para que ficasse mais fácil o entendimento, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Carla, professora Carla, por ter me convidado. E meu e-mail está aí no último slide, luciana.vanderstem@outlook.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar e-mail. Coloque no assunto aluno da Unifeso, dúvida, aula de patologia de esôfago, só para eu saber que são vocês, sobre qual aula. E se eu não souber responder, vocês podem ter certeza que eu vou fazer uma vasta pesquisa e vou mostrar para vocês, por A mais B, pela literatura, pela ciência, nada é retirado da minha cabeça, e vou aprender também com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.